Alô? Vamos, irmãos, pensar um pouquinho hoje aí em falsos profetas e quem sabe parar hoje, né? Nós vimos na quarta-feira passada acerca da prática da doutrina de demônios. Vimos acerca da distorção da palavra que eles trazem e exatamente a manifestação do espírito do erro. E comentamos do sentido de como isso age dentro da igreja e no meio do povo de Deus. Hoje ainda vamos continuar em 2 Pedro, capítulo 2, quando a Bíblia mostra mais algumas características do falso profeta. E mostra que são movidos por uma ganância descontrolada. E a Bíblia chega a dizer que eles, por avareza, eles fazem comércio de vós. Esse texto bíblico é muito amplo. Fazem comércio de vós. Quando se trata de comércio, se trata de negócio. Então as coisas espirituais passam a ser negociadas. E se você notar, o que se vê hoje é a negociação da fé. Negociação da fé, ao invés da pregação do Evangelho. E quando se trata da negociação da fé, o campo é muito vasto, não é? A fé torna-se banalizada, banalizada mesmo. Quem tem mais, leva mais. Quem tem menos, não leva nada. Então o que está faltando é criar um purgatório novamente, né? Para quem tem bem dinheiro sair mais rápido do purgatório, e quem não tem nada continuar no purgatório. Ainda bem que o purgatório não existe. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e pelo sangue de Cristo nós temos acesso a Deus, porque os nossos pecados são lavados pelo sangue de Cristo e podemos comparecer diante do Senhor. Mas o apóstolo Pedro, nesse capítulo 2, no versículo 17, ele começa a mostrar que existem algumas punições bíblicas pela manifestação que estas pessoas são. Versículo 3 fala: por avareza para um de vós, negócios com palavras fingidas. Negócios com palavras fingidas, quer dizer, com uma forma de engano. Exatamente isso. Mas no versículo 4, a Bíblia já mostra que há uma preocupação de Deus nesse sentido, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas entregou-os ao inferno, os entregou em cadeias de escuridão, ficando reservada para o juízo. Depois mostra que não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé. Mostra que livrou o justo Jó. Entende? E no versículo 9 diz: assim também fará o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. E no versículo 13, versículo 12, que estes são como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando, do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. E no versículo 17, caracteriza-os, o povo judeu entendia muito bem o que é isso, e são como fontes de água,
nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, fazendo coisas muito arrogantes e vaidades, encotam as suas concupiscências da carne, e com dissolução aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro, prometendo liberdade. Mas a Bíblia nos mostra exatamente a posição de Deus sobre essas pessoas. Como é feita essa negociação da fé? Como é que é feita esta venda, exatamente em negociação com as pessoas? A Bíblia mostra que estas palavras, os falsos profetas, na jactância da sua vaidade, eles levam o povo ao pecado, à promiscuição e levam a uma falsa fortuna. É aquilo que eu falei para vocês, são vendedores de sonhos, são vendedores de engano. A Bíblia mostra também que eles transtornam as igrejas. Aqui que deve começar a ver um cuidado maior de todos nós. Transtornam exatamente com a doutrina que trazem, a mensagem que trazem, a mensagem do engano. Nós oramos para o enfermo, mas nós não temos poder para garantir que aquela pessoa vai ficar curada. Sempre nós dizemos, segundo a vontade de Deus. As pessoas não devem ser iludidas, as pessoas devem ser ensinadas. As pessoas não devem ser levadas a um conhecimento mentiroso, mas devem ser levadas à firmeza da palavra. Porque tem gente que diz, vou mostrar para vocês uma forma astuciosa, maligna de se pregar o Evangelho. A Bíblia diz, tudo que pedires ao Pai em meu nome, vos será feito. Está tudo bem, não está? Eu posso pegar esse texto e embasar numa mensagem com muita gente, fazer um povo acreditar nisso, dessa forma que eu estou dizendo, e levar aquele povo a uma compulsão espiritual. Só que a Bíblia vai me mostrar que tudo que eu pedi ao Pai, em nome de Jesus, vai ser feito, se eu tomar algumas posições em minha vida. A Bíblia é clara. Jesus diz, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres ao Pai, vos será feito. Então há condições sine qua non, condições diretas, condições próprias, condições indeclináveis, na resposta da nossa oração. Ah, pastor, o Senhor só não, o Senhor responde de outra forma, se Ele quiser. Porque existe uma coisa chamada soberania de Deus. Mas eu tenho que ensinar você, na complacência de Deus, como Ele responde a nossa oração. O Senhor cria fatos, o Senhor cria formas. Você sabe que até não ganhar almas pode impedir a resposta da oração? Você abre o capítulo, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, eu até vou ler com vocês, depois eu volto para cá. João capítulo 15, achou? Versículo 7 diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O que é estar em Cristo e as palavras de Cristo estão na pessoa? É aquela vida em total consonância com a palavra de Deus. É aquela pessoa que, assim como Enoque andou com Deus, ele também está andando. É aquela pessoa que obedece sem discriminação de nada. Aquela pessoa que não discute para obedecer, mas ele obedece para ter a vida com Cristo. E quando você chega aqui no capítulo, no versículo 16, fala diretamente conosco e diz assim,
não me escolhestes vós a mim, Jesus está falando, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. 2 pontinhos. A fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Então, quando nós vamos andando na Bíblia, nós vamos achando, nós vamos pontuando coisas necessárias para que a nossa oração seja cabalmente, totalmente respondida. Pastor, eu não estou fazendo isso, o Senhor me respondeu. Eu já falei para você que nenhum de nós entende a misericórdia de Deus. Nós somos alcançados por ela. Nós recebemos a misericórdia de Deus, mas nós não entendemos a misericórdia de Deus. Nós vivemos no amor de Deus, mas nós não entendemos o amor de Deus na sua profundidade. Você vê que ele discute situações que pelo correto não deveríamos estar discutindo. Deveríamos simplesmente aceitar aquela situação, como a Bíblia fala, sem discutir, porque não entendemos Deus. O Senhor só se revela na parcela da necessidade da minha vida espiritual, mas nós nunca entendemos perfeitamente Deus. O próprio apóstolo, escrevendo aos Coríntios, diz: em parte nós conhecemos, em parte. A nossa vida espiritual, ela é em parte. A palavra diz que nós vamos crescendo de fé em fé, de graça em graça, até um dia estarmos com o Senhor, atingirmos a estatura de varão perfeito, estarmos com o Senhor. Então aqui nós estamos numa fase de crescimento, é crescimento contínuo. Não é como o crescimento humano. Crescemos até uma certa idade, alguns até um pouco mais, alguns, somente homens, vão o crescimento até 25 anos, mas normalmente é bem antes que o crescimento cessa. O crescimento humano, o crescimento espiritual não, ele é constante. Cada dia nós conhecemos alguma coisa a mais. Tá certo? Então aqui vai nos mostrando que cada dia nós vamos entendendo a necessidade de realizar mais uma coisa na vida espiritual, para que possamos alcançar a misericórdia de Deus, de sermos atendidos em nossas orações. É por isso que o apóstolo diz para Jesus: Senhor, são poucos que se salvam. Ele deve ter ouvido tanto de Jesus que disse assim: não tem jeito de ninguém salvar. São poucos que se salvam. Jesus disse assim: porfiai por entrar pela porta estreita. Isto é, a vida espiritual é uma luta. Porfiai, lutai por entrar pela porta estreita. Tá certo? Então essa fase denuncia exatamente a gravidade dos falsos mestres e falsos profetas. Eles negam a soberania e o senhorio de Jesus Cristo. Mas pastor, nunca vi ninguém negar. A hora que eu coloco alguém ao lado de Cristo, para que Cristo realize alguma coisa, eu estou negando a soberania e o senhorio de Cristo. Eu estou reconhecendo que o nome de Cristo é sobre todos os nomes. O que é exigido na palavra é que não haja diante do nome de Cristo nada e nem ninguém, sequer ao seu lado. Ah, mas pastor, isso existe? Existe. E você vai ver. Bem perto aqui, um templo adventista, quando diz: a salvação depende do sábado. Se você não guardar o sábado, Cristo sozinho não adianta para a salvação. É o quê? É uma mensagem de falso mestre e falso profeta. Quando alguém coloca qualquer coisa ao lado de Cristo ou junto com Cristo, para que seja realizada a vontade de Deus, é um falso profeta. Então, o falso profeta é aquele que coloca algo, acrescentando ou tirando da palavra de Deus, para mostrar isto. É o testemunho de Jeová. Tá certo?
são os unitaristas, são aqueles que negam a divindade de Cristo, são aqueles que negam a ressurreição, são aqueles que negam a segunda vinda de Cristo, negam a sua soberania, negam o poder total de Cristo, não se submetem à própria vida e soberania do Senhor Jesus Cristo, colocando posições próprias e formas de agir espiritualmente diferentes. Então, modificar qualquer coisa daquilo que está na Bíblia, tanto retirando como colocando, nós estaremos diante de um falso mestre ou de um falso profeta. Tá certo? É por isso que o apóstolo diz que no final virá uma repentina destruição. Então nós já vimos o seguinte, meus irmãos, o que caracteriza principalmente um falso mestre e um falso profeta são três coisas que nós já vimos e precisamos pensar e estudar a sério. É a manifestação de profecias na sua pregação, a manifestação só de libertação e de milagres. Eu desafio você a andar em Brasília todinha, quiçá no Brasil, e você vê uma placa na frente de uma igreja: grande campanha para a salvação de almas. Se você quer ser salvo, quer ser perdoado e quer ir para o céu, venha fazer esta campanha. Você já viu isso? Tira uma foto e traga para mim. Tira uma foto e traga para mim. Mas a bola do momento, a bola da vez é o seguinte: você quer ouvir a voz de Deus? Aqui tem um profeta, venha que ele vai falar com você aquilo que Deus quer falar com você. É verdade ou não é? Aí todo mundo corre. É a dona diva da bolinha de cristal, não? A pessoa chega, não, eu vim aqui, termina o culto, se não falou nada, chega perto de você assim: pastor, eu quero saber o que é que Deus quer falar comigo. Já aconteceu comigo. Eu falo para a pessoa: você assistiu o culto? Assim. Você ouviu a mensagem? Eu ouvi. Deus falou contigo? Não. Então vai orar, porque Deus falou, você não sabe ouvir a voz de Deus. É um Samuel do passado. Tem gente que é o Samuel do passado. O Senhor fala: Samuel, Samuel. Ele corre para Levi: o que tu quer comigo, Levi? Eli. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Por favor, pelo amor de Deus, não deixa passar. Tá certo? Então estão correndo para ali, ao invés de ouvir a voz de Deus. É o que está acontecendo. Coloca uma placa: aqui tem um homem de Deus que vai revelar na sua vida as grandes bênçãos do seu futuro. Arranje lugar, porque não vai caber não, vai ficar assim lotado. E é cheio dessas pessoas. Pessoas que só sabem estar falando da vida dos outros. Eu, pelo menos, meu passado, eu não quero que quem fale, porque eu conheço. Meu presente eu estou vivendo. Meu futuro, se eu servir a Deus em verdade, é na glória com Ele. Então é isso que tem que ser comigo e você. Qual tem que ser a minha preocupação e a tua preocupação? Preparar-nos para o dia do arrebatamento da igreja. É essa que tem que ser a sua preocupação. Cada um de nós tem que se preocupar com isto. Como está no dia do arrebatamento da igreja. Então a mensagem do falso profeta, ele está baseado simplesmente em ele está pregando e daqui a pouco ele começa a profetizar. Eu não estou dizendo que todo profetiza é falso profeta, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a ênfase, que profecia existe, pastor. Libertação existe, pastor. Milagre existe, pastor. Mas o Senhor nunca mandou fazer propaganda de milagre, ao contrário. Jesus curava um homem e dizia: vai e não conta para ninguém, rapaz. Ele saía contando por conta dele, ele desobedecia. Que coisa? Olha, o homem cego, aquele homem me encontrou, eles saíam contando. Mas Jesus queria uma propaganda diferente. Jesus dizia aos discípulos o quê? Ide, pregai o evangelho, pregue o arrependimento. Essa que é a mensagem de Cristo. Então profecia, libertação e milagre,
Isso não é sinal de profeta verdadeiro. Presta atenção, ninguém vai dizer que eu estou dizendo que não existe profecia, que não existe libertação, que não existe milagre. Existe. A minha vida mesmo é um milagre. Quantas coisas o Senhor tem me curado, tem me libertado. E curado mesmo, coisas terríveis, da minha casa, minha esposa, filhos. Quantos milagres o Senhor tem feito? Mas Ele fez o quê? Pela sua misericórdia. Nós agora mesmo estamos buscando milagre para a nossa casa. Nós estamos buscando, nós estamos orando, estamos buscando milagre, nós acreditamos no milagre. Acreditamos no milagre, o milagre é uma realidade. O Senhor faz. Mas o alarde que fazem, ele não é bíblico. E como saber se aquele que está ali à frente é realmente um homem de Deus? Mas Deus falou por ele. No dia que Deus falou com uma jumenta, aquela jumenta era ungida ou consagrada de Deus. Lembra quando Deus falou pela jumenta? Falou com Balaão. Aquela jumenta era ungida ou era consagrada de Deus? É porque era o único meio do Senhor a fazer a jumenta falar para que o profeta no dia que aquele corvo levou alimento para o profeta, aquele corvo era um corvo ungido? Não, porque estava obedecendo à voz de Deus, à ordem de Deus. Deus usa, e usa muitas vezes de uma forma gloriosa. Usa qualquer coisa, usa o que Ele quiser. Então, pelo que é que nós conhecemos os falsos profetas? Jesus não diz: pelos sinais conhecereis os falsos profetas. Não é sinal, milagre e maravilha que se conhece o falso profeta. Não é por milagre, não é por multidão, não é por eloquência, não é por nada. Nós conhecemos o falso profeta, é a forma que ele faz as coisas. O falso profeta, ele prega ele fala como um profeta normal, ele ora como um profeta normal, ele faz tudo como normal. A prova é que no dia que Jesus conta que quando ele voltar, alguém vai dizer para ele: Senhor, no teu nome eu curei, eu falei língua, eu expulsei demônio. O Senhor vai dizer: eu não te conheço, você fez isso falsamente. Então não é o milagre, não é o pregar, não é o cantar, não é o operar milagre. Não é apontar para a pessoa e assustar: cuidado, irmão, o Senhor vai roubar a tua bênção. O Senhor é ladrão. É interessante, né? Cuidado. O falso profeta é um distribuidor de ilusão. A pessoa sai com aquilo na cabeça e aquilo fica rolando, e a pessoa fica sem saber exatamente o que fazer e como fazer de nada. Então o falso profeta, ele é conhecido exatamente porque ele faz as coisas diferente do que a Bíblia manda. A Bíblia manda orar pelos enfermos, mas ela manda orar como? Em nome de Jesus. O falso profeta, a maioria deles, ele ordena a Deus curar os enfermos. Senhor, cura agora essa pessoa. É tão simples falar isso, né? Por que não pede: Senhor, em nome de Jesus, cura essa pessoa? A forma de apresentar a palavra, a forma de apresentar aquilo que Deus mandou. O Evangelho é simples, a palavra do Evangelho é a palavra da simplicidade. Muitas pessoas estão procurando rebuscar o Evangelho e adulterar, colocar muitas
muita coisa na forma de ser, na forma de falar, na forma de existir, na forma de manejar as coisas espirituais. Isso é muito interessante, irmãos, quando nós começamos a observar isso da forma que deve realmente ser observada. Já falei para vocês que Satanás é colocado por muitos até como irmão de Cristo. Vocês sabem que a doutrina adventista, vou dizer uma coisa, porque os adventistas só aprendem isso quando já estão bem edificados no mundo adventista. No iniciozinho se iria estragar e o cara não ficaria. Você sabe que para a doutrina adventista, o diabo é co-autor com Cristo na redenção? Eu estou dizendo aqui porque está gravando, é para ouvir mesmo e falar comigo quem quiser. O diabo faz parte com Cristo na redenção. Agora me diga, eu posso dizer que um povo desse é evangélico? Por isso que eu digo que o adventista tem que aceitar Jesus, tem que ser batizado nas águas, tem que professar a fé direito e tem que ter uma vida com Cristo, como muitas outras denominações. Apesar que o adventista não diz que é evangélico. O senhor, o templo adventista não tem nada de evangélico, é templo adventista do sétimo dia. Não é igreja evangélica adventista do sétimo dia, é templo adventista do sétimo dia. Você pode olhar pela placa já. E assim muitas igrejas que estão aí, usando o nome até mesmo de apostólicas, e não tem nada da doutrina dos apóstolos, mas está firmada em um outro tipo de apóstolos do século 20. Porque cada ano, de 10 em 10 anos mais ou menos, vem muito tipo de invenção, vem muita criação humana no meio do povo evangélico. Eu dou graças a Deus que eu estou vendo alguns pastores pregarem a mesma mensagem que nós estamos pregando. Eu tenho ouvido esses últimos dias e tem me alegrado na noite. Pastor que diz assim: está na hora de voltarmos a ser aquilo que diz a palavra de Deus. E são pastores que não esperavam que dissesse isso, tendo em vista a denominação que eles são. Mas de repente estão abrindo os olhos, o Senhor está abrindo os olhos de muita gente para começar a dizer ao povo de Deus que tem que voltar ao princípio, segundo a Bíblia Sagrada. Nós vemos o que, irmão, atualmente? Nós vemos aqueles que dizem que a Trindade é uma fantasia. Aqui já teve pastor que trabalhou comigo e saiu da igreja porque não concordou com a doutrina da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, uma coisa só. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Os três formam o único Deus verdadeiro. É o governo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não podemos fugir dessa realidade. E quantos estão fugindo? Aqui tem uma mulher, ela não tem vindo ultimamente. Mas muitos irmãos sabem disso. Termina o culto, chega ela, a filha, é outra. Pastor, vim te trazer uma mensagem de Deus. Eu olho assim e digo: ó, irmã, fica com isso para lá, porque Deus não precisa estar mandando mensagem, não. Ele fala comigo. Pois é, pastor, o Senhor está mandando dizer que o senhor é um homem de Deus, mas o senhor tem que se rebatizar em nome de Jesus e rebatizar a igreja toda. Eu falo assim: vai, volta e fala para o teu Deus que não é o meu Deus, nem o Deus verdadeiro. O senhor pode falar para ele. Esse teu Deus está mandando falar isso, pode falar com ele. Se não está de acordo com a palavra, é uma mentira, eu vou engolir que Deus está falando comigo. Tenha cuidado quando alguém chegar perto de você e dizer: Deus está falando contigo, Deus mandou falar contigo. Você é crente? Você é um homem de oração? Você é uma mulher de oração? Deus não precisa te mandar recado não, Ele vai falar contigo diretamente. Eu não estou dizendo que Ele não fala, tá certo? Mas Ele tem poder e liberdade para falar comigo a hora que Ele quiser, dizer para mim o que Ele quiser.
O Senhor usa pessoas para falar? Usa sim. Mas normalmente as pessoas, olha, o Senhor mandou falar contigo. Cuidado, cuidado com quem está falando. Principalmente no meio da rua, nesses bequinhos, nessas esquinas, nesses cantos de casa, onde existem grupinhos especializados exatamente nisto. Tem um grupo aí que prega que Eva quando gerou Caim, foi pelo diabo. O diabo cruzou com Eva. Deus perdoa a expressão, mas tem que ser cruzou, que com o diabo não tem outra coisa não. E nasceu Caim. A doutrina do mundo fala isso. Nega a forma como o Senhor mostra que Caim nasceu. Tem um grupo religioso que se diz evangélico, que defende que Moisés, para aparecer no Monte da Transfiguração, ele ressuscitou. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Tem pessoas, um grupo evangélico, que perdoa até Deus. O G12. Não vou entrar aqui nas heresias do G12, porque eu já tenho muito estudo acerca do G12. Mas eu tenho gravação lá de dentro. Quando a pessoa perdoa Deus. Eu tenho um manual. Quando começou ainda, eu tenho um manual que era o livro proibido. E a pessoa vai perdoando tudo. Perdoando o pai que já morreu, a mãe que já morreu, daqui a pouco vai perdoar Deus. Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho um manual, que quiser eu mostro. Ensina a perdoar até Deus. Ensina você a escrever os seus pecados em um papel, jogar para queimar, para que eles desapareçam. Agora me diga, é falso profeta ou não é? A Bíblia diz que é o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Agora eu tenho que escrever os pecados tudo no papel, para queimar, jogar para queimar, para eu ter meu pecado perdoado. Heresia, apostasia, heresia, todo tipo de zia, até a zia que não tem, então aí no meio. Agora eu vou dizer que G12 é uma religião de Deus, onde se ensina uma mentira. E não é só essa, é muita mentira, eu não vou entrar, estou mostrando a vocês só por fora, a seu pouco. Hoje em dia, a maior fonte de lucro de muitas igrejas é a chamada quebra de maldição. Quebra de maldição. Pastor, você é contra a quebra de maldição? Não, eu sou contra do jeito que faz. Porque no dia que você aceitou Jesus, houve uma quebra de maldição na tua vida, minha irmã. Você me entendeu agora? A hora que você aceita Jesus, todas as maldições que você tem na sua vida são quebradas. Agora, fazer culto para quebra de maldição dos crentes, então você vem me matar com a maldição, uma maldição, maldição, maldição. Jesus já levou na cruz a maldição de todos nós. A Bíblia diz que Jesus se fez maldito na cruz por nós. Não, você tem que fazer uma quebra de maldição, porque deixa eu ir abrir aqui Ezequiel 18. Porque a tua família tem uma maldição familiar na tua casa. Eu não vou dizer, não, vocês sabem quanta igreja que prega isso aí. Na tua casa tem uma maldição familiar. O teu pai era um bêbado, a tua mãe era não sei o que, você vai ser não sei o que, seu filho, sua mãe ser não sei o que. Gente, isso é do diabo. Está aqui Ezequiel 18, abre Ezequiel 18. Estou mostrando que é falso profeta. Ele está sendo gravado, isso vai para o Brasil, vai para o mundo. Estou mostrando que é falso profeta. Quebra de maldição é matéria para falso profeta. Agora, se eu anunciar uma quebra de maldição, para que vocês tragam aqueles que não são crentes, para nós quebrarmos as maldições dele, porque a maldição é o pecado sobre a vida. Olha, Ezequiel diz o seguinte:
E agora eu vou ler um pouco, vocês vão ler comigo um pouco. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis, parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Isto é, os pais praticaram uma coisa e a consequência foi para os filhos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová. Naquela época já tinha os pregadores de quebra de maldição. Naquela época já tinha aqueles que diziam que a maldição do pai, ela cai sobre o filho. Então aqui diz: vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E agora vem a sentença: a alma que pecar, esta alma morrerá. Se for a alma do filho que pecou, ela vai morrer. For do pai que pegou. Olha aqui: sendo, pois, um homem justo e fazendo justiça e juízo, não comendo nos montes, não levantando seus olhos para os ídolos, não contaminando-se com a mulher do próximo, não se chegando à mulher da sua, não oprimindo ninguém, tomando ao devedor o seu penhor, não roubando, mas dando seu pão faminto e cobrindo no vestido, não dando seu dinheiro à usura e não recebendo demais. A Bíblia proíbe a usura de duas formas. Em primeiro lugar, ela proíbe a usura ao crente, do crente para o crente. Eu ainda vou estudar isso com vocês. E ela proíbe que na usura com o outro você não cobre demais, o juros seja baixo. Mas hoje em dia é regulado pelos bancos, e a usura hoje em dia não é legal. Então não nos cabe ela de forma nenhuma. Não dando andando nos meus estatutos, guardando meus juízos, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Olha o versículo 10, segunda posição. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, aí vai mostrar aqui no versículo 11 que o filho não valia nada, versículo 12 também não valia nada, versículo 13 que não valia nada, no final do versículo 13 diz o seguinte: certamente morrerá e o seu sangue será sobre ele. Então nós tivemos um justo, esse justo teve um filho que não prestava, esse filho que não prestava agora teve um filho, versículo 14, e eis que se ele gerar um filho, ele ímpio, ele que não valia nada, gerar um filho, que veja os pecados de seu pai e vendo não cometa coisa alguma. Versículo 15 vai dizer o que ele não faz, versículo 16 vai dizer o que ele não faz, versículo 17 vai dizer o que ele faz, mas no versículo 16, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Você pode ser filho da pior pessoa do mundo. Eu não sei como é a pior pessoa do mundo, eu não sei caracterizar, mas cada um de vocês pense na pior pessoa que possa ser para você. Mas aquela pessoa teve um filho, e aquele filho se converteu para servir a Deus. A Bíblia não diz que tem que ser quebrado nada dele, diz o seguinte: morrerá, não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai fez opressão. Agora o versículo 19 é muito: por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez o juízo e justiça e guardou todos os seus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa alma morrerá. Versículo 20: o filho não leva a maldade do pai, nem o pai leva a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então não existe maldição hereditária. Esse negócio de quebra de maldição hereditária é para fazer campanha e pegar dinheiro dos outros. É fonte de lucro.
Estão fazendo como a Igreja Católica faz, vendendo as suas indulgências. Caminhando mais um pouco, versículo 21. Se o ímpio se converter dos seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Não é quebra de maldição, é o ímpio se converter. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Versículo 23. Desejaria eu, de qualquer forma, a morte do ímpio? Não desejo antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Quando chega no 24, diz assim: se o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, conforme as abominações, no final do versículo 24 diz: no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Versículo 26, desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, morre na iniquidade. Versículo 27, convertendo-se o ímpio da sua impiedade, praticando a justiça, conservará a sua alma em vida. Versículo 30, portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Convertei-vos de todas as vossas transgressões, iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrerias, ó casa de Israel? Não tomo prazer na morte. Então você agora diz assim: o filho herda do pai. Isso é mentira. Não existe maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Eu vi outro dia uma mensagem em um vídeo, pastor Gordo contando uma história, a história da família dele. Ele contou toda a desgraça que houve com o pai dele, com a mãe dele e tudo. Ele contou como foi, contando a história de uma família, e de repente falando contra esse assunto, e de repente ele dizia o seguinte: você sabe o que aconteceu com todos aqueles filhos? Todos são pastores, estão servindo a Deus. Aí ele olhou para o povo e disse assim: olha, eu sou um deles que Deus libertou. Eu me alegrei quando vi o testemunho daquele homem. Então não pense nisso, porque o diabo tem colocado isso exatamente. Isto é mensagem de falso profeta. Você tem uma maldição hereditária na sua vida. Se a mãe foi prostituta, as filhas vão ser todas prostitutas. Se o pai era um cachaceiro, vão ser cachaceiro. Se era não sei o que, não sei o que. Nada disso. A Bíblia diz claramente: aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Então isso tem que ser descaracterizado. O evangelho tem que ser diferente. O evangelho da libertação. O Senhor quebra todas as maldições da nossa vida na cruz do Calvário. Aceitou Jesus? Não tem maldição sobre você para ser quebrada. Então não podemos ter em nossas igrejas, em nossos cultos, quebra de maldição de crente. Crente não tem maldição. Você lembra? E nem pega maldição. E nem pega maldição. Ah, porque tem um olho gordo que foi jogado sobre você, uma maldição. Joga olho gordo, joga olho magro, joga o que tu quiser aí. Sabe que tem gente que tem medo de olho gordo? Não pode olhar, isso aqui é o olho gordo. Eu não sei como é que é o olho gordo, o olho magro. O olho gordo é o quê? Tem muito sebo, tem muita gordura. Como é que é esse olho gordo? No dia que Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel, quando ele chegou perto, Deus falou com ele, ele levantou a mão para amaldiçoar, ele gritou: como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Para que você fosse amaldiçoado, ou eu fosse amaldiçoado, Deus tinha que ser menor do que o diabo. Mas Deus, não existe ninguém nem igual a Ele, quanto mais maior. Então em crente não vale encantamento e não vale maldição. Porque se alguém tentar mandar um encantamento ou mandar uma maldição sobre aquele que está com o Senhor,
A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você tiver a sombra do Onipotente, se você estiver no esconderijo do Altíssimo, olha, quem quiser pode mandar a maldição. Pode existir olho gordo para quem quiser, pode existir olho magro para quem quiser, pode existir encantamento para quem quiser. Não vale encantamento para nós e não vale maldição. Ah, mas aí tem um centro de macumba, está trabalhando para matar. Mata nada, rapaz. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os guarda. O demônio não é mais poderoso do que o anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor recebe a ordem do Senhor. Não é que o anjo seja poderoso, não, é qualquer anjo. Eu não entendo de anjo muito não, porque a gente entende muito pouco de angelologia, né? A gente estuda, mas a gente, é difícil. Mas eu entendo uma coisa: seja qual for o anjo, você vai guardar aquele servo meu. Acabou. Está guardado, gente. Está guardado. Está guardado. Não tem capeta que consiga fazer o que ele quer. Porque o diabo, para fazer alguma coisa com alguém, tem que ter a permissão de Deus. Você lembra de Jó? O diabo dizia isso, Deus dizia assim: só vai até ali, isso aí até ali. Quando não tinha mais nada, o diabo disse: toca nele. Mas a vida dele não. A vida dele é minha, tu não toca. E quando venceu tudo aquilo, o Senhor chega para Jó: Jó, te levanta como homem, fala comigo agora. Jó, tu tem que entender que eu sou grande. Foi o que Deus disse para Jó. Tu tens que entender que o poder é meu. Deus disse assim: onde é que tu estavas quando eu coloquei o ferrolho no mar, os ferrolhos no mar, nas águas do mar? Onde tu estavas quando eu coloquei assim? Onde tu estavas quando eu coloquei isso? Onde tu estavas quando eu fiz aquilo? Jó: Senhor, eu ouvia falar de ti, mas agora eu te conheço por ver, eu te conheço por ouvir, eu te conheço, Deus. A hora que você conhecer Deus, você não tem medo de nada, porque você sabe que Deus é poderoso. E Deus revelou-se a Jó só para dizer: eu sou todo poderoso. Essa é a revelação de Deus para Jó. Eu sou todo poderoso. E Deus mudou exatamente a sorte de Jó. Então nós temos que ter cuidado com essas pregações dos dias atuais. Tem um programa de televisão aí, eu não tinha visto aqui em Brasília, eu vi quando estava em Fortaleza, mas eu já vi aqui em Brasília também. Você faz um tanque grande dentro da igreja, e a mulher vem e tira um salto na água. Uá! Aí mora o pessoal. Eu não sei se é a bênção do mercúrio ou a bênção do respingo. Eu sei que é um troço esquisito, é cada troço esquisito. É cada coisa que está aparecendo. Cada dia aparece mais uma macaquice. Você sabe que tem aqui em Brasília mesmo a igreja do Cuspe Santo, né? A pessoa deita e cospe na pessoa, a pessoa fica boa. Tem uma igreja que deita e o pessoal fica batendo para a pessoa ficar boa. Gente, qualquer coisa além do nome de Jesus, sai de perto, porque é falso profeta. Ah, mas eu tenho que dar uma cuspida em você. Você vai cuspir no lixo, em mim não. Quando eu era pequeno, a mamãe dizia que cuspe no outro dava pano branco, então tinha medo de cuspe, começar a cuspir. Sabe qual é? Eu não sei se é verdade, se é mentira. Se é impressão, a mamãe diz assim: não deixa ninguém me cuspir, senão nasce um pano branco. Entende? Você sabe que tem a igreja do Cuspe Santo aí, né? Tem a igreja aqui do Amasso Barro, né? Que dá pancada na pessoa. Tem tudo que você possa pensar. Agora eu pergunto para você: quando você entrar no local que tiver mais alguma coisa além do nome de Jesus, fuja daquele local. Ou então faça como eu: quando eu vou, só vou para aí. Eu não vou em Brasília, porque em Brasília todo mundo me conhece. Onde eu penso que não me conhece, que eu entro, tem uma pessoa que vai me chamar: fulano! Aí eu olho assim, né? Mas quando eu vou para fora, eu só meto para ir nesses locais só para ver alguma coisa. Então, como eu conheço o falso profeta? Quando ele faz qualquer coisa além do nome de Jesus. Quando alguma coisa acontece e não glorifica o nome do Senhor. Vamos mais um pouquinho. O profeta, normalmente são igrejas que têm comunhão
com sociedades secretas. Eu não vou entrar nisso, você imagine o que você quiser. Outra característica do falso profeta: ele é mercenário. Agora vai bater muita gente. Tem um bocado de artista da televisão aí que diz que é pastor. Convidam para pregar que a tua igreja vai trabalhar o ano todinho para poder pagar a vinda dele aqui. Mercenário. É cachê alto. Pastor Luiz sabe, pastor que trabalha comigo sabe, que às vezes vão fazer congresso, tem que trazer fulano, é tanto. Fala, manda esse vagabundo trabalhar. Fala ou não fala, Luiz? Manda esse vagabundo trabalhar. Quando alguém te cobrar para pregar o evangelho, é mercenário. Jesus dizia para os discípulos o seguinte: vocês vão, vocês não levem bolsa, vocês não levem alforje, o Senhor vai dar o sustento para vocês. Agora, o evangelho do trono, é o evangelho da riqueza, é a vocação mercenária. Para pregar hoje em dia se cobra. Cobra. E cobra alto, gente. É preço, é cachê, é alto. Eu fico só rindo, sabe? Eu não sei, eu sou do tempo do evangelho, eu sou do tempo do evangelho diferente, um evangelho que não era um evangelho que se cobrava para pregar. Você chamava um pastor para vir passar, ele ficava uma semana, 15 dias, o tempo na igreja, ele se hospedava na casa da gente, ali ele comia com a gente, ele bebia com a gente, você pagava a passagem deles. E olhe lá, tinha vezes que não queria nem a passagem. É por isso que alguém colocou no zap outro dia, e eu ri demais daquilo, e até fiquei, como é que ele faz para mandar para os outros? Compartilhando. O sujeito chegou numa igreja para pregar, e o cara perguntou, mas ele disse, não, eu quero tantos mil reais. O pastor disse, está bom. Agora eu quero saber quantas pessoas vão aceitar Jesus, quantos vão ser curados, quantos vão ser batizados. Eu quero o produto do trabalho. Quer dizer, quem cobra tem que dar o produto do trabalho. Mas não tem que ser assim. Faz o contrato do produto do trabalho. Hoje em dia você chama um cantor para cantar. Eu estava essa semana na administração aqui resolvendo um negócio da igreja. Que negócio de estacionamento ali? Foi encaminhado já para o Detran, foi encaminhado para tudo, vai ser resolvido direitinho, né? Agora tem que ir pela burocracia. Esse negócio dessa entrada da igreja, o serviço de engenharia do Detran vai vir aí e vai ver tudo direitinho. Aí a administradora que eu conheço há uns 40 anos, 50 anos, sei lá, tu, pastor, eu quero te apresentar aqui o fulano. Isso aqui é o cantor das multidões. Isso aqui fez um sucesso. Aí o cara mostrou que já cantou na Bélgica, cantou na Alemanha, o cara cantou em todo local do mundo, não? Mas você sabe, pastor, ele agora é um cantor gospel. Aí o cara me deu um CD, eu olhei para o CD dele assim, não falei nada, né? Ele esperou tanto que eu chamasse para ele vir cantar aqui, para ele cobrar dele, né? Eu falei, eu ouvi teu CD, viu? Fulano tal, o cantor das multidões. Não é cantor das multidões, cantor das multidões. Se fosse um adorador de Cristo, eu ainda ia conversar com ele. Mas eu não tenho multidão para colocar diante de ninguém. Eu tenho adoradores de Cristo para colocar diante. Aí que vem o peso da coisa, você tem que pensar acerca das coisas de Deus. Então você pega uma pessoa para cantar, e te cobra uma fortuna. Você pensa que uma cantora dessa cobra para cantar aí? É 10, 15, 20 mil reais, é não sei quanto por noite. E só pode cantar tantos hinos naquela noite, só pode... Eu não contrato ninguém. E se depender de mim, eu não deixo contratar também. Eu fico tão feliz com essas meninas aqui da igreja cantando. Tem tanta menina que canta aqui bonito, igual essas cantoras aí, ou melhor. Tem tanto menino aqui que canta bonito, melhor do que esse cantor, igual ou melhor esses cantores. Ah, mas tem que ser o nome de fora. Você quer nome ou quer Jesus? O que adianta nome?
Que adianta nome? Estava um grupo daqui da igreja no Rio, foi gravar, e ali tinha um cantor famoso. Primeira coisa que houve foi a proposta daquele cantor famoso, para que uma moça daquela do conjunto fosse dormir com ele à noite. Não é verdade? O pastor Elias também deve conhecer essa história. O pastor Elias também pertence àquele grupo foi. Não é verdade, pastor Elias? Não é famoso? Badalado, que cobra caro. Gente, vamos colocar para fazer a obra de Deus quem a gente conhece. Na nossa obra do Brasil para Cristo, nós temos cantores e cantoras. Você não precisa estar pagando essas fortunas, porque o que eles cobram é que a gente ore por eles. Nem pede para a gente orar por eles, a gente ora porque quer orar por eles. Pregadores nós temos aqui igual qualquer um desses aí. Aqui tem uma meninada, tem uma vearada que abre a Bíblia e fala as coisas de Deus de uma forma tranquila. E o que nós estamos precisando é palavra de Deus. Nós não precisamos de artista. Então o mercenário, ele quer o quê? Ele quer flash. Ele vai cantar, dizer, é tanto, e tem que vender tantos CD meu ainda. Então você tem que pegar aquele CD, eu digo que eu já vi, e tem que vender aquele CD, às vezes começam a vender antecipado. Então além do que ele cobra, você ainda tem aquele monte de CD para vender. Se não vender, você tem que pagar aquilo ali. O reino de Deus não é dinheiro. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. De graça recebeste, de graça dai. Unção não é produto negociável. Unção é produto caríssimo. É preço de oração e de jejum, leitura da palavra e busca de Deus. Isso aqui é unção. Então nós não precisamos trazer uma pessoa ungida. Nós precisamos ter pessoas na presença de Deus, homens e mulheres que se levantem no poder do Evangelho de Cristo e realizem aquilo que Deus quer que seja realizado. E temos que engrandecer e usar exatamente o nome de Jesus. Essas pessoas ultrapassam o razoável. Eu não estou dizendo, a pessoa vem pregar, a igreja de ajudar, ajude. Essa pessoa exigir. O pastor vem pregar de uma igreja humilde, aquela igreja está precisando, você vê que aquele pastor está passando necessidade às vezes, não tem problema se tirar uma oferta e entregar para ele, ou se for na tesouraria pegar um tanto, olha aqui irmão, para te ajudar, para te dar uma ajuda, é uma coisa diferente. Mas a pessoa dizer, eu cobro tanto, já pegou o beco comigo, pegou o beco, está certo? Você está numa igreja humilde, a igreja está falando, você vai tirar uma oferta, vai lutar por uma oferta boa, reforçada, e vai dizer, irmão, leva para a igreja também essa oferta, para ajudar na igreja, ajudar os irmãos. Mas os que vê hoje em dia é o seguinte, a primeira coisa, tem um hotel 5 estrelas para mim, eu não vou sozinho, eu levo minha banda. Qual vai ser o nosso transporte? Como nós vamos ser tratados? Onde nós vamos ficar? Cachê é peso de ouro. Só querem pregar e cantar para multidões. Por que esses vagabundos não vão abrir uma igreja, então trabalhar numa igreja para ter multidões naquela igreja? E eu acho engraçado uma coisa, esses itinerantes que tem aí, a maioria, nenhum pastoreia a igreja. Por que será que eles não pastoreiam a igreja? É porque eles têm 10, 15 mensagens decoradas. E se você acompanhar todo local que ele vai repetir aquilo mesmo que ele decorou. O pastor de uma igreja é diferente. Ele está em contato com a igreja várias vezes por semana. Ele tem que estar trazendo o alimento para a igreja. A igreja conhece o pastor pelo alimento. Agora esse aventureiro não. O aventureiro tem uma mensagem. Todos eles têm o mesmo ritmo para falar. Outra coisa abusada que eles têm. Os irmãos parecem que estão mortos. Aqui não tem crente não, aqui não tem pentecostal. Onde é que está o glória? Onde é que está o aleluia? Vai orar, vagabundo. Vai buscar Deus, para na hora que tu abrir a boca, está cheio do Espírito Santo e o povo sentir o poder de Deus. É verdade ou não é? Então irrita você, a pessoa olhar para a igreja,
Vocês estão frios demais. Ele não sabe o que está se passando com a igreja, não sabe o que está se passando com a pessoa, não sabe o que está se passando com ninguém. Eu desafio que 99% deles não pastoreiam uma igreja. Se não pastoreiam uma igreja, o que eles têm para dar para ninguém? Se eles tivessem alguma coisa, eles estavam à frente de uma igreja. Porque eu disse esses dias para uma pessoa que me disse que era muito cheio do poder e estava fazendo muito milagre e maravilha. Eu falei, o irmão está pastoreando aonde? Não, eu agora... Ah, é? Pois é, irmão. Eu queria ver o irmão à frente de um rebanho. Almas ganhas, pessoas sendo levadas para o céu. Agora, trabalhar no rebanho dos outros não é para destruir. Aqui no Brasil para Cristo não. Tá certo? Pregar para as multidões, pregar para não sei o que, vai ganhar alma para Jesus, vai ganhar pessoas para o reino de Deus. O homem de Deus, ele se preocupa não é com o que é grande ou com o que é pequeno, ele se preocupa com o que Deus vai fazer no meio da igreja. Ele se preocupa em preparar o povo para Deus, para que o povo viva para o Senhor e ande nos caminhos do Senhor. Eu já ultrapassei o tempo, eu ultrapassei muito. O que fazer para conhecer o falso profeta? Usar a Bíblia. Tudo que for feito e não for em nome do Senhor, não vem de Deus. Porque o Evangelho é em nome de Jesus. Em nome de Jesus são perdoados os pecados. Em nome de Jesus são curados. Em nome de Jesus são curados os enfermos. Em nome de Jesus ressuscitam-se os mortos. Em nome de Jesus se falam novas línguas. Em nome de Jesus se profetiza. Em nome de Jesus. Porque isso é escrito em Filipenses. E Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos dos que estão na terra, nos céus e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo aquilo que não estiver subordinado somente ao nome de Jesus é falso. No meio daqueles que se dizem cristãos. Debaixo dos céus não foi dado outro nome pelo qual devamos ser salvos. A palavra salvo implica muita coisa, a não ser o nome de Jesus. Tudo que é colocado alguma coisa além do nome de Jesus é colocado por um falso profeta ou por um falso mestre. Amém.